E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Global. Eu sou o Matheus, professor de vocês, e hoje a gente vai falar sobre LaTeX, né? Continuar falando sobre LaTeX. Vai ser a nossa primeira aula em que a gente vai aprender alguma coisa efetivamente, não é só uma apresentação. Mas então, antes de tudo, semana passada eu mostrei tudo como funciona tudo mais, só que eu não ensinei como vocês baixam. E antes de eu ensinar como baixa o aplicativo, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like que ajuda bastante a gente a dar continuidade aos nossos conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então vamos lá. Duas coisas que a gente precisa pro LaTeX funcionar no nosso computador. Primeiramente é o MikTeX. Eu vou deixar todos os links na descrição para facilitar vocês, tá? Vocês só cliquem, baixem e usem à vontade. A gente vai baixar o MikTeX. Ele serve para fazer o computador entender os nossos comandos LaTeX, né? E também o Text Studio, que é o nosso compilador, né? Onde a gente vai digitar todos os nossos comandos em LaTeX para que o computador interprete. E aí, para você instalar ele, é muito simples. Você executa o que ele vai colocar ali para ser executado, o aplicativozinho, né? O .exe. E next, concordo e finish. Ok? É só isso. Qualquer dúvida, eu vou deixar o meu contato e também um canal no Discord aqui do Professor Global para a gente poder conversar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato. Então vamos lá. A gente agora vai falar sobre o LaTeX. Agora que a gente já fez a apresentação. Deixa eu só mudar de tela e pronto. Então tá. Vou falar sobre LaTeX. Primeiramente, a gente tem que entender que o LaTeX ele é baseado em dois tipos de comando, que é o quando você está usando a barra, ok? A barra é um comando. Tudo que você digita depois dessa barra, tipo barra comando, ele vai entender como um comando. Como não existe o comando, ele colocou em vermelho porque está dizendo que tem alguma coisa errada. Mas se eu quiser usar, por exemplo, um comando que existe. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Um comando, por exemplo, centering, que é o centralizar. Ele entendeu como um comando e colocou ali pra gente, simplesmente. E outra maneira da gente entender outro tipo de comando que a gente usa, que são os ambientes, que é, por exemplo, quando vocês veem aqui escrito, né? Deixa eu até aumentar esse zoom, ou aumentar aqui o espaço para vocês verem. Esse begin e esse end no final. Tudo que tiver entre esses dois comandos aqui, a gente vai chamar de ambiente, sacou? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que dentro do meu begin document, eu tenho uma figura. E dentro do meu begin figure, eu vou dizer o tamanho da figura, a posição que eu quero que ela fique aqui com centering, e que esse é o tamanho, né, o quanto ela vai ocupar do espaço da folha, e essa aqui vai ser a nossa figura especificamente. Se eu colocar aqui o mouse em cima, ele vai mostrar pra gente. Eu vou fazer uma aula só sobre colocar figuras, tá? Porque são muitos detalhezinhos que a gente precisa explorar sobre isso. Então vamos lá. O que a gente aprendeu até agora é que todos os comandos que eu for usar no LaTeX, eu tenho que colocar o barra. E tudo que tiver dentro de um begin, eu vou chamar de ambiente. Então eu tenho ambiente de figura, eu tenho ambiente matemático, como por exemplo o begin equation,
equation. Ok. Então vocês estão vendo que já até mudou de cor. Está verde aqui, simbolizando que é um ambiente matemático. Ok? E todo o nosso texto, tudo que a gente for escrever, qualquer equação, qualquer figura que nós formos introduzir no texto, ela tem que ficar dentro do Begin Document. E ali eu estou dizendo que o meu documento, tudo que vai aparecer no meu documento, está dentro desse ambiente aqui. Ok? Simples, nenhum mistério. Então, se quer dizer que o que eu escrevo antes, ou no caso fora, ele não vai mostrar. Então, vocês estão vendo aqui o meu documento e ele não está mostrando tudo que eu escrevi antes. E se eu escrever depois, isso aqui, e compilar, vamos ver, ele provavelmente vai mostrar um erro com isso aqui, mas não vai aparecer no meu documento de qualquer forma. Ok? Estão vendo que não apareceu. Se eu rolar aqui para baixo, a página também não vai aparecer. Vou até ampliar aqui de novo, para vocês verem. Ok? Então, vamos continuar falando sobre a estrutura do nosso código em LaTeX. O que tem dentro do documento é o que vai aparecer para o nosso usuário. O que tem embaixo não vai aparecer para ninguém. E o que tem em cima nós chamamos de preâmbulo, que é basicamente onde a gente vai colocar o que a gente precisa para o nosso texto. A gente vai pré-definir o que a gente quiser, para que a gente não precise se preocupar durante o texto. E nós também vamos colocar alguns pacotes adicionais de estilo no nosso texto, de cor, para poder incluir imagens, que é o que a gente tem aqui em cima agora. Por exemplo, vamos lá desde a primeira linha, que a gente começa sempre com Document Class. Esse Document Class, a gente está dizendo qual é a classe de documento que a gente vai usar para trabalhar. Então, por exemplo, eu estou usando artigo, ou poderia colocar como livro também, que são tipos de documento que você pode escrever. São muitos, eu não vou numerar todos aqui, mas a gente vai trabalhar a princípio com artigo. Se você já quiser ir construindo o seu documento, fazer o seu preâmbulo para fazer os primeiros rabiscos, fique à vontade, tá? Até recomendo que faça. E aqui vamos lá, outra coisa é o tamanho da letra que eu vou usar. Esse A4 paper, ele é o tamanho da folha. Esse aqui embaixo, antes de mais nada, vocês repararam que ele está com um barra e depois Document Class. Então é um comando que vai me dizer a classe de documento. Embaixo eu tenho um comando chamado usePackage, que é para eu introduzir um pacote dentro do LaTeX. Então eu vou pegar esse pacote UTF-8 e o InputTeX. Isso aqui eu estou com esse UTF-8, esse InputTeX, eu estou introduzindo a acentuação em português. Então, o uso de cedilha, o acento circunflexo, acento agudo, tudo isso eu vou introduzir com esse comando aqui. Nesse de baixo, que eu vou usar o pacote Geometry, e neste pacote, anteriormente eu tenho que dizer qual é a geometria da minha folha. Então, a folha tamanho A4, em cima eu vou ter 2 centímetros de margem, na esquerda 2,5, na direita também, e eu posso também colocar um button, que é a base, né? Vírgula, button. Tá, 1 centímetro. E foi. Então, é bem simples da gente trabalhar com isso. E, por exemplo, esse usePackage.
Brasil Babel, eu estou colocando data em português, título em português. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com livro e eu quero colocar um capítulo, eu vou escrever esse comando aqui, ó, barra chapter, e o título do meu livro. Deixa eu até colocar aqui como book. Falei título do livro, não, é título do meu capítulo. Por exemplo, Professor Global LaTeX. E aí eu vou compilar esse meu comando. E vamos ver aqui. Enquanto isso aqui estiver carregando, esse símbolozinho vermelho significa que ele está compilando o nosso comando aqui. Ele colocou aqui, ó, capítulo 1, Professor Global LaTeX. Se ele não tivesse em português, vamos comentar aqui e compilar o nosso texto para ver como é que ele vai escrever. Ou vamos ver se ele vai escrever, né? Porque eu tenho um professor que ele gosta de dizer que LaTeX tem vida própria. Às vezes ele não obedece, mas no geral é como a gente está trabalhando com ele, né? Então vamos lá. Compila. Pronto. Compilou. E ele está em inglês, né? Chapter. Então, 1, de qualquer forma. E aí, com datas, também tem comandos para você introduzir data automaticamente. E então, quando a gente está escrevendo em português, é interessante a gente botar em português. E por último, esse pacote aqui, ó, use package Graphics X, que é o pacote que eu uso para introduzir imagens no meu documento. Deixa eu só voltar aqui para artigo. Coloquei ele para dar um exemplo a vocês. Que eu vou usar para section. Seção, mais comum quando a gente está usando artigo. E aí a gente tem esses quatro pacotes que foram introduzidos, que são o suficiente para a gente poder começar a escrever em LaTeX. E aí, quando a gente começa a escrever em LaTeX, eu vou trazer para a gente alguns comandos que são úteis para a gente começar a escrever. Como, por exemplo, o Begin Figure. Vocês podem copiar esse aqui a princípio, né, que eu já mostrei como funciona, que é o Figure, o Centering e o Include Graphics. E aí, essa tag aqui que a gente vai usar é o caminho da imagem. Como, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês estão vendo aí a pasta? A figura que eu coloquei está dentro dessa pasta figura, que é logo professor global. Deixa eu jogar um pouquinho para o lado só, para vocês conseguirem visualizar. Pronto. Vocês estão vendo ali, ó, logo professor global. E essa figura tem o seguinte caminho, que é, deixa eu pegar aqui e voltar, que é dentro da pasta curso LaTeX, eu vou ter a pasta figura. Então vocês vêm ali, figura, barra, e aí o nome da minha figura, que é o logo Cefet. Vocês pegaram esse detalhe? Se não, entrem em contato, pergunta aqui embaixo, entrem no Discord para a gente poder conversar sobre. Para vocês introduzirem isso, para vocês introduzirem a imagem caso vocês queiram. Não é necessário, ok? Então vamos lá. Esse comando aqui, ó, section, para a gente iniciar uma sessão. Então eu vou colocar aqui 3 sessões só para vocês verem como funciona. LaTeX 1,
2 e 3. Porque a criatividade aqui reina. Ok? Professor Global LaTeX, Professor Global LaTeX 2 e Professor Global LaTeX 3. E aí, por fim, para a gente colocar aqui um pouco de texto, né, para vocês trabalharem. A gente vai relembrar o comando matemático um pouco e relembrar a escrita ali dentro do texto. Então vamos lá, vou colocar um parágrafozinho aqui para vocês verem que eu simplesmente só escrevo normalmente. Bom, história volta a procurar um eletromagnetismo baseado na luz. E ele coloca isso aqui para mim. Um comando que é interessante a gente pegar, por exemplo, aqui em eletromagnetismo, eu quero colocar ele em negrito. Então vou colocar ele entre chaves e antes eu vou dizer /bf e vou compilar. E a gente vai ver que ele vai ficar em negrito em alguns segundos. Pronto. E ele está em negrito. Outra coisa que é interessante a gente ver aqui é o ambiente matemático, que como a gente viu na primeira aula, se a gente não viu, depois se vocês quiserem revisar, que eu falo um pouco mais sobre. A gente tem esse cifrão aqui, ó, que a gente põe. O que tiver entre o cifrão é um ambiente matemático. Então eu tenho aqui, ó, cifrão delta Q igual a 0. E no PDF ele põe dessa forma aqui, ó, delta Q igual a 0. O cifrão não vai aparecer, mas vai interpretar como um ambiente matemático. Esse cifrão aqui, ó, PM, também vai identificar como positivo e negativo, que é aquele mais ou menos. E a fração, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu quero escrever no ambiente matemático, e ele fique num lugar de destaque, né, abaixo, eu uso 2 cifrões de cada lado. Então ele vai jogar para um ambiente mais abaixo e vai ficar assim, ó, apresentável, como vocês estão vendo. E aí o /frac, que é para fração. Opa, fiz uma besteirinha aqui. Eu dou um Ctrl Z, que é o famoso Ctrl Milagre. Então /frac, que é 1/2 MV elevado a 20, aqui que eu coloquei. Vou botar só o quadrado. E por fim também falar para vocês do begin equation, que eu vou colocar a mesma fração aqui. E compilar. Ah, tá. Eu não posso pular uma linha. Eu tenho que deixar tudo juntinho para ele interpretar. E ele bem que já interpretou aqui para mim, que é o mv quadrado, e numerou essa minha equação. Ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.